A modernidade é muito interessante, né, filho? Bom dia, Cátila. Bom dia. Você está esperando faz tempo, né? Meu e-mail me avisou. Bom dia, Maria Vitória. Bom dia. Cadê o resto do povo, gente? Bom dia, Gabriela. Essa Gabriela é dessa turma? Ela é de outra turma e está fazendo aqui? Eu não estou lembrando de Gabriela dessa turma. Alguém fala comigo? Eu acho que a Fleury, que é amiga da Flávia. Tá, lembrei. Sou dessa turma mesmo. Bom dia. Bom dia. É muita Gabriela, tá? Eu tava confundindo, desculpa. Tá bom. Bom dia, Anderson. Bom dia, professora. Você vai ficar escondidinho hoje? Acabei de chegar da roça. Tô arrumando aqui meu notebook para ligar Tá bom, não tem problema no não. celular. Um momento. Ok. Nossa, só temos 5 pessoas. Tá acontecendo com o povo? Tá todo mundo com preguiça por causa do calor? Maria Vitória, você viu que a Wanda fez um grupo, né, de WhatsApp para o Congresso, que a data mudou? Eu vi mesmo. Mas ela já tirou todo mundo, né, gente? Ela tirou? Acho que era só para avisar. Foi. Eu acho que era só para avisar mesmo. Uai, eu não vi Que isso, mudou não. a data. Uai, não, vocês estão tudo aqui. Estão tudo aqui no grupo. Não, mas ela removeu. Removeu? Aham. Eu acho que você só consegue ver porque ela te removeu primeiro. Aí você consegue ver quem estava antes. Ela me removeu já também? Eu acho que removeu. Ela Eu fez acho que esse... ela. Aham, eu acho que ela fez o grupo só para mandar a mensagem e cancelou o grupo. Ela não deve ter conseguido fazer uma lista de transmissão. É porque vocês já tinham pago o Congresso, é isso? Pago o pacote? Tinha. E aí ela falou que ia passar para frente, quando passasse ia estar valendo. Mas não sei. Pra mim ela não falou nada não. É você, a Flávia, a Isabelle e quem dessa turma? A Amanda? Manda. A Cátila ia também, mas acho que ela desistiu, né? Você desistiu, Cátila? O povo tá meio devagar aqui hoje. Aí, agora tem mais gente chegando na minha aula. Eu já estava ficando chateada com vocês. Onde vocês estavam? Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Eu estava sentindo falta de vocês aqui, esperando mais um pouquinho, porque vocês demoraram um pouquinho a entrar e eu tô aqui, gente, cadê o povo? Só tinha 5 pessoas.
Agora só tem 11, mas vamos lá, né? A gente tem que começar em algum momento. Vou valorizar vocês que estão aqui, já vou dar início, então, à nossa aula de hoje. Conforme eu havia anunciado na semana passada, hoje nós vamos dar início no capítulo 14, que fala sobre o desenvolvimento psicossocial do jovem adulto, que sempre eu digo é a idade da maioria de vocês, jovens que estão aqui na aula, que estão aqui nessa turma, que estão no centro universitário, é a idade da maioria dos acadêmicos, né? A primeira coisa que a gente tem que falar sobre a vida social dessa idade é que os caminhos da vida do jovem, eles estão, da vida em geral, das pessoas em geral, né? Mas nós estamos falando dos jovens, estão sofrendo alterações ao longo do tempo. Que antes, há um tempo atrás, 1990, quando eu era jovem, na idade de vocês, o que se esperava da evolução, do desenvolvimento de um jovem, era que ele concluísse o ensino médio, ele arrumasse um emprego, talvez ele fizesse uma faculdade, mas não era prioridade, o trabalho era prioridade. Aí ele saía de casa porque ele se tornava autônomo, aí ele se casava, ele tinha filhos, tudo nessa ordem. Era muito comum essa ordem acontecer. E hoje essa ordem está completamente diferente. A gente percebe isso principalmente entre as mulheres, porque entre as mulheres era estudar, talvez terminar o ensino médio, talvez fazer uma faculdade, mas a prioridade era casar e ter filhos, nessa idade que vocês estão. Antes dos 30 anos, a grande maioria já teria que ter se casado ou gostaria de ter... Põe para esquentar no micro-ondas. Gente, vocês vão me desculpar, essa semana a coisa vai ser meio agitada, porque é Semana da Criança na escola e cada dia a live vai ser uma brincadeira diferente. Hoje eles estão fazendo tinta guache, vocês imaginam como é que vai ficar meu escritório. Ele está com água, farinha de trigo e sal, e tinha que ter corante. Eu esqueci de comprar o corante para virar uma bagunça menor. Então agora ele veio passar aqui com a água, porque diz que a água tem que ser morna para fazer a tal da tinta guache. Eu estou escutando a live deles daqui. E vai ser animado essa semana. Amanhã tem aula de educação física online, depois vai ter aula de jardinagem no outro dia. Cada dia vai ser um trem diferente aqui em casa. E nós vamos ter que se adaptar à vida moderna das lives. Então, como eu estava dizendo, principalmente as mulheres tinham essa cobrança. Se a moça não se casava, ela ficava com medo de ficar para titia, né? Quando se casava, logo em seguida, não vai ter filho, não? Então, eu lembro que quando eu me casei, a primeira vez, eu me casei com 18. E as minhas amigas também se casaram, todas mais ou menos na mesma época. Eu tenho uma amiga que casou um ano antes de mim, eu fui madrinha dela, a outra casou no mesmo ano que eu, a gente foi madrinha uma da outra. Aí tinha uma que não queria se casar. Fica parecendo um peixe fora d'água. A gente achava super esquisito ela não querer se casar. Porque ela já pensava diferente, ela já tinha uma visão diferente, que ela queria fazer faculdade. Ela era diferente. Hoje eu percebo que isso se inverteu bastante. A moça que escolhe se casar, ter filhos, antes de escolher faculdade, carreira, essa hoje é a diferente, porque a maioria de vocês estão na faculdade, pensam em ter uma carreira, pensam em ter uma autonomia, depois, ou ao mesmo tempo, se der certo, se encontrar alguém, aí casa, aí tem filho. Não é verdade, gente? Estou falando alguma asneira ou vocês estão concordando comigo? Tá todo mundo só assim hoje. É o calor, gente, que vocês estão desanimados desse tanto hoje? Então tá bom. Não vou ficar enchendo as paciências para vocês falarem muito, não. Pronto. Pronto. É verdade, professora. É verdade? No meu caso,
Eu pretendo ter uma estabilidade financeira para poder casar. Porém Exato. porém, a mocinha, ela disse que não, tem que ser em 4 anos, tem que casar. Tem que Aí casar? eu falo, não, amor, é porque estamos na faculdade, começar a agregar em um serviço, assim, posso conseguir uma coisa. Ela fala, não, a gente pode conseguir as coisas junto. Visões diferentes. Que barra, hein, Anderson? Mas olha Sim, só, quantos anos vocês têm? Quantos anos a Lorena tem? 20? 27, 27. Aí, não, tá super legal, porque eu tô falando de 18. Eu pensava desse jeito aos 17. É essa a diferença que eu tô fazendo. Da geração de vocês para uma geração, para as gerações anteriores. A moça pensava em se casar com 18. Com 20 Sim. anos no máximo, tinha que estar sendo mãe, porque senão, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir Né? ser mãe? É o exemplo dos meus avós, né? Nem com 18, com 16 ou 17 anos já tinha esse pensamento sobre casar. Peraí, gente, você pôs canetinha na água. Ah, a canetinha virou tinta. Não adiantou eu não comprar o corante. Meu golpe não deu certo. Ah, meu Deus. Então tá bom. Nós vamos chegar nessa discussão aí que o Anderson estava falando dos seus avós e das gerações agora. Daqui a pouco, quando a gente chegar lá no tópico que fala sobre o Erik Erikson, e ele vai falar sobre os polos que ele sempre destaca, né? Dentre os estágios da vida, do desenvolvimento psicossocial que ele fala. E aí, lá no Erik Erikson, nós vamos destacar esses dois polos, essas diferenças entre os jovens, e é bem perceptível essa diferença entre as gerações anteriores e as gerações atuais. O que nós precisamos falar antes é discutir um pouquinho sobre essa pesquisa em ação que está aí logo no início do capítulo, que fala a respeito dos jovens que são chamados hoje na pesquisa de mileniais. Quem são esses tais de mileniais? Basta você responder a essas perguntas. Essas perguntas aqui, elas já estão um pouco desatualizadas, porque... Nossa, vocês vão ver porque que eu acho que elas... Primeira pergunta, se você assiste mais 1 hora de televisão por dia. Talvez não é a televisão, mas vocês hoje assistem no computador, né? A série que vocês querem, o filme que vocês querem. Não é a televisão que a gente conhecia antes, que o jovem sentava na sala para assistir. Então, a gente pode fazer essa adaptação. Quer ver? Vou fazer a adaptação. Pensa aí comigo, responde silenciosamente aí para vocês, para a gente fazer a pesquisa entre nós. Você assiste mais de 1 hora de série por dia? Você possui uma tatuagem ou um piercing em alguma parte do seu corpo? Você envia mais de 10 mensagens por dia? 10? Acho que eu já mandei muito mais que isso hoje. Você tem um perfil em um site de relacionamento? E aí, a pesquisa diz, se você respondeu sim a essas perguntas, ou a maioria delas, você pode ser considerado um jovem que é comum nos dias de hoje, que é chamado de milenial. Os mileniais são os jovens que estão fazendo parte do início da vida adulta agora, e eles têm essa característica de estar conectado com o mundo, eles têm essa característica de pertencer a grupos específicos e estão se tornando também uma parte da sociedade que está sendo muito mais educada, no sentido da educação acadêmica, do que as gerações anteriores. Então, olha só, eu acho que nessa turma, eu acho que só nessa turma eu não tenho pessoas que têm tatuagem ou piercing. Eu não estou lembrando se na turma de vocês tem pessoas com tatuagem ou piercing. Pelo menos aqui na live eu acho que ninguém, né? Só eu. E eu não sou milenial.
Mas vocês assistem mais de 1 hora de série por dia? Certeza, quando vocês pegam para maratonar, vocês assistem umas 10 horas, assim, diretão de série. Vocês enviam mais de 10 mensagens por dia? Certeza também. Se não tem um perfil num site de relacionamento, porque talvez o site de relacionamento não é tão comum quanto era antes para essa geração, eu acho assim que a gente pode pensar que você tem um perfil numa rede social, ou Facebook, ou Instagram, a maioria dos jovens tem, ou Facebook, ou Instagram, tem um perfil em alguma rede social. O que é isso? Isso é estar conectado com o mundo, isso é estar conectado às informações, participar de alguma forma da vida da sociedade. Inclusive, nos Estados Unidos não é obrigatório o voto. E aí aqui no texto fala que antes os jovens nem pensavam em votar, nem se preocupavam em votar. Agora os mileniais, eles são preocupados com essa atitude sim, que eles votam sim, por quê? Porque eles se preocupam com a vida política e econômica do país, eles querem participar das escolhas, das decisões através do voto. Então, até isso é citado aqui no texto. Inclusive, quando fala sobre a conexão das mídias sociais e das tecnologias da internet, aqui na pesquisa diz que 80% dos jovens dormem com o telefone celular ao alcance da mão. Vocês todos dormem com o celular pertinho de vocês, não é? Carregando, acredito. É o horário de... Gente, eu não posso dormir com o celular carregando perto de mim, porque minha audição, ela é muito boa e eu escuto o carregador de celular. Vocês escutam, não? Ele faz um barulhinho muito fininho. Sim, parece uma muriçoquinha. Não escuta? Pois é, vocês usam foninho de ouvido, né? Escuta música no foninho de ouvido? Eu nunca escutei, eu não dou conta, eu tenho agonia, então minha audição... É por isso que vocês falam assim, meu Deus, o professor ouviu o que eu comentei. É por isso que minha audição é boa, porque eu nunca pus foninho de ouvido na minha vida. Então, vocês dormem com o celular ao alcance da mão, vocês têm um perfil em alguma rede social e estão mais propensos a enviar mensagens de texto e utilizar o Wi-Fi. É tão engraçado esse texto aqui, que ele é de 2011, e ele estava tentando provocar essa ligação, né, tão forte da conexão que o jovem já estava começando a ter com a internet. Mal sabia a pessoa que escreveu esse texto aqui em 2011 que hoje estaria muito pior, que hoje as pessoas chegam nos lugares e a primeira coisa que pergunta é se tem Wi-Fi. Qual que é a senha do Wi-Fi? Isso não é somente um lugar público, num restaurante, num hotel, num clube, até na casa das pessoas. Os outros chegam nas casas e perguntam, qual que é a rede aqui? Qual que é a senha? Por quê? Porque tem essa necessidade de estar conectado o tempo todo. Aí depois, porque nessa época talvez ainda não existia, eu não sei, se eu estiver falando besteira, porque eu não sei da história da internet de forma pontual da evolução, mas aqui só falou do Wi-Fi nesse texto, então eu acredito que os dados móveis vieram depois, né? E hoje em dia, todo jovem já tem os dados móveis no seu plano de celular, porque antes, enquanto você se deslocava de um lugar para o outro, você ficava sem rede, né? Hoje não. Hoje a pessoa liga o 4G e fica conectado 24 horas. E se está em algum lugar que não pega, que não tem rede, dá um desespero, dá uma aflição. O que é isso, gente? Que necessidade é essa tão grande, né? Tão desesperadora pelo contato virtual? Óbvio que a gente tem que citar que se não fosse essas possibilidades, talvez hoje a gente não estivesse aqui nessa aula. Ainda bem que existe, a internet tem seus pontos positivos, nós não podemos negar. E
Hoje, eu percebo que o WhatsApp, o Instagram, as redes sociais estão aproximando e nos ajudando nesse período de distanciamento. Isso está sendo ótimo. Se não tivesse isso antes, acho que estaria sendo muito mais desesperador esse isolamento social. Mas, quando a gente não tem esse problema de isolamento social e a gente está presente, nós estamos, por exemplo, em sala de aula, nós estamos numa reunião entre amigos, o que vem acontecendo é que os relacionamentos virtuais vêm tomando o lugar dos relacionamentos presenciais, e isso é muito negativo, à medida que perde a importância. Você está do lado de uma pessoa, ao invés de conversar com ela, você está ligada ali 24 horas no seu celular e olhando e respondendo. É muito desagradável quando a gente está com uma pessoa, conversando com ela, e ao invés dela nos dar atenção, ela fica o tempo inteiro conectada no celular. E essa característica é muito maior entre as pessoas da geração adulto-jovem, por isso que eu estou destacando essa característica. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês se identificaram com essa pesquisa? Em que aspecto que você é da geração jovem? Você acha que você é milenial? Em que aspecto que você acha que você não é milenial? Por favor, falem alguma coisa. Professora, Oi, Rafael. uma coisa que eu notei e você citou foi a respeito da questão política, né? Esse interesse político, eu vejo que ele pegou os próprios políticos de surpresa, né? Então, a eleição de 2018 mostrou muito isso. Eles não estavam preparados para as pessoas saberem sobre o que estava acontecendo, né? E aí a maioria investiu na questão da mídia em TV, né? Enquanto o presidente Bolsonaro investiu nas redes sociais, né? Já estava com essa visão. E a gente viu depois disso também, né? O quanto as pessoas se informaram a respeito do que estava acontecendo, né? O mandato dele, desde o início, foi muito visado, né? As pessoas sempre querendo saber tudo que estava acontecendo, né? Eu penso que a gente já teria evitado tanta coisa se isso estivesse acontecendo desde muitos anos atrás, né? E então isso pegou muito político de surpresa, né? As pessoas acompanhando o mandato, querendo saber o que fez, o que não fez, né? Eu acho que isso foi uma evolução muito grande dessa geração nossa. Sem dúvida. E hoje eles estão tomando muito cuidado, agora nesse momento político que a gente está entrando, está tendo até propaganda no rádio, eu vi essa semana que passou, a respeito das fake news, né? Que a gente até fez um trabalho. Vocês já estavam na faculdade quando a gente teve o trabalho de módulo sobre a fake news? Não, vocês ainda não estavam? É só o Anderson que já estava. Nós já tivemos um trabalho de módulo que fake news foi o tema principal desse trabalho. Pós-verdade. Sobre a pós-verdade, que as pessoas acreditam muito na internet, né? E inclusive, Rafael, pegando o gancho do que você estava falando, e aí a internet ela é uma moeda, uma espada de dois gumes, uma moeda de dois lados, e que a gente tem que ficar atento o tempo todo para saber qual é a verdade, porque não é porque está na internet que aquele político fez, que aquele político anunciou. Existem muitas notícias que são falsas, e até isso agora o jovem já tem condição de analisar e de perceber. Inclusive, o jovem tem essa percepção muito maior do que as gerações mais velhas. Por quê? Porque a minha geração e a geração dos meus pais, que são geração de adulto intermediário e adulto idoso, nós entramos para a era da internet acompanhando a evolução de vocês, adultos jovens. E vocês, adultos jovens, o tempo inteiro na internet, no celular, a gente teve que se adequar a isso. Só que vocês olham uma foto, eu acho incrível, os meus filhos têm essa percepção muito, muito clara. Eles olham uma foto e falam assim, nessa foto é Photoshop.
Eu olho para a foto, olho, como que você está vendo que isso aqui é Photoshop? Qual é o dado que te dá essa clareza? Porque nós, da minha geração, não temos essa clareza. Agora, a minha geração já tem a seguinte clareza. A minha mãe recebe uma mensagem falando que ela ganhou um prêmio. Ela foi sorteada, que ela ganhou um prêmio e ela tem que buscar. Aí eu falei, mãe, que prêmio é esse? Nossa, eu ganhei uma viagem com acompanhante, com a praia, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, mãe, você participou de algum sorteio? Aí eu tenho que ajudar, né, gente? Não cadastrei nada, não. Como que você ganhou, mãe, se você não participou, se você não deu seus dados? Isso é golpe, mãe. Não informa CPF, não informa data de nascimento, nenhum dado pessoal por ligação, pelo WhatsApp, entendeu? Mas, gente, tá aqui meu nome inteiro, meu CPF, eu ganhei o prêmio. Você não quer deixar eu ganhar o prêmio? Gente, não é fácil. Por quê? Porque eles são muito mais fáceis de levar pelas fake news. Então, Rafael, tá vendo? Estou apresentando para vocês. Você veio com a ideia de que agora a internet pode colaborar com as eleições, mas nós temos que também perceber esse outro lado. Ela colabora, sim, mas ela também é usada para um movimento que a gente chama de fenômeno de massa. Já que a internet ajuda, a internet divulga, tudo que está na internet é verdade. As pessoas que não têm muita clareza, que não têm muita, talvez por ignorância, né? Acabam acreditando. Assim como antes, tudo que aparecia na televisão, falou na Globo, era verdade. Hoje as pessoas já estão um pouco mais vacinadas em relação a isso. Mas as pessoas pensam assim, falou na internet, tá no Google, é verdade. E quanta coisa que a gente sabe que não é verdade está na internet. Então, a geração jovem tem essa clareza, porém, infelizmente, não são todos. Isso pode ser muito perigoso. Oi, Rafael. Essa geração jovem é igual você falou, ela é mais vacinada, né? Agora, os mais velhos, né? Minha mãe me manda mensagem, ela fala, você leu isso assim? Eu falei, li não, mas só me manda só fake news. Aí, de tanto ela mandar, eu parei de ler. Tadinha, Rafael. Porque toda a informação eu vou olhar nos principais portais, ver se é verdade, né? E ela não, ela sai compartilhando. Aí eu falo, a senhora só manda fake news pra mim, eu não vou ler mais nada da senhora, não. Gente, ao invés de ensinar, ajudar, dá um fora na mãe dele, vê se tem lógica uma coisa dessa. Tadinha, Rafael. Eu converso pessoalmente mesmo. Bom, vamos falar sobre o que acontece. Uai, onde que eu tô? Aqui. O que acontece com a identidade do jovem? Oi, quem me chamou? Roberto. Oi, Roberto. Falando ainda um pouco sobre política, é interessante que uns dados que assim poucas pessoas acompanham, só quem gosta mesmo do assunto, né, na área de política, quando você percebe assim a verba, participação partidária, né, aquele que sai do governo, de impostos nossos para os partidos participar de eleições, assim, o pessoal valorizava demais a verba para televisão, aquele que era pago para as televisões. Agora, né, o governo federal, por exemplo, ele quase que dobrou a verba para os partidos. Então, aumentou. Nessas eleições, por exemplo, os partidos vão ter mais dinheiro do que nas eleições passadas. E o Boca de Anto nem vetou. Oi? E o presidente nem vetou isso. Não, com certeza não. Exatamente. Foda, falou bilhões. Que ia vetar, mas não vetou, né? É normal. Isso aí devido. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que vem discriminado lá, né? Verba para emissoras, aberta, etc. Então, o que aconteceu? A exemplo das eleições passadas, diminuiu o dinheiro que os partidos pretendem aplicar em televisões abertas, eles vão investir mais em blogueiros, em produtores de programas para serem multiplicados, né? Programa de robôs, porque viu que isso teve
resultado muito grande nas eleições passadas. E eu não vejo muito assim como que o jovem evoluiu, essa faixa etária que nós estamos estudando, em termos políticos, progrediu. Quando você olhava na época para trás, que era televisão, que era decisivo, as pessoas ainda continuavam participando de uma forma assim, sem muita consciência. E eu percebo que o jovem, quando você questiona ele sobre política, muitas vezes ele não sabe por que votou, o número de pessoas que acham que votou sem consciência, e elas continuam não acompanhando, e com esse recurso tecnológico todo, as pessoas poderiam ter um acompanhamento, uma fiscalização maior das ações das pessoas que elas votaram, mas continua do mesmo jeito. Você pergunta em quem que você votou para políticos proporcionais, deputados, senadores, vereadores, eles não sabem, sendo que são essas pessoas que mais de 60% decidem o que o executivo faz, né? Então, só assim, uma análise dessa faixa etária que nós estamos estudando em relação à questão da participação política, né? Mesmo não tendo tecnologia. Verdade, Roberto. Obrigada pela sua participação. A respeito da identidade, do desenvolvimento da identidade do jovem adulto, o que a gente precisa falar? Aqui no livro está falando que acontece um processo chamado de recentralização. O que é esse processo? É um processo de 3 estágios que a gente percebe que a responsabilidade e a capacidade de tomar decisões do jovem adulto, ela vai gradualmente aumentando e o jovem vai se tornando cada vez mais independente. Então, isso está na página 486, vocês podem observar o estágio 1, que é o início da idade adulta, quando o indivíduo ele ainda está dentro da família, dentro da casa dos pais, morando com os pais, mas ele já tem uma expectativa de autoconfiança maior. No estágio 2, ainda dentro de casa, ainda dentro da família, morando com a família, mas ele já pode ser financeiramente, cuidar um pouco da sua vida. Ele já tem uma condição de cuidar de si financeiramente, mesmo morando dentro da mesma casa. Geralmente, esse momento é o momento onde ele está fazendo faculdade, ele tem um emprego, ele já tem um relacionamento íntimo. Isso marca esse estágio número 2 da recentralização. O que significa ter um relacionamento íntimo, para a gente citar isso aqui nesse estágio? É a capacidade do indivíduo assumir um compromisso sério, é a capacidade de ter recurso para sustentar esse compromisso. Vou dar um exemplo, gente. Quando o menino tem 16 anos, ele arruma uma namorada, aí ele fala, pai, é dia dos namorados, me dá um dinheiro aí para eu comprar um presente para fulaninha. Não é assim? Agora, quando o adulto jovem, ele tem uma namorada, ele tem o dinheiro, ele tem um emprego, ele tem um dinheiro para comprar um presente para a namorada, ele tem um dinheiro para levar a namorada para lanchar. Essa independência que nós estamos falando, que ele já tem condição de assumir um compromisso sério. Porque antes, como que assume um compromisso sério se pode até assumir emocionalmente e socialmente, mas não financeiramente. E aí esse estágio aqui está falando sobre todos os aspectos. E por fim, o estágio 3, ali por volta dos 30 anos, quando o indivíduo ainda está no período adulto jovem, mas esse estágio já marca uma independência da sua família de origem. Muitos, aos 30 anos, já estão fazendo o quê? Construindo a própria família. Já saem de casa, já constroem um relacionamento, seja morar junto com alguém, seja se casar com alguém. Possivelmente já vai começar a pensar na ideia de ter filhos entre os 30 e os 40 anos. Então, a gente percebe que há um movimento chamado de recentralização, que acompanha essas mudanças na identidade do adulto jovem. E durante essa recentralização, a gente percebe que os relacionamentos dos adultos, eles também vão tomando uma
posição, não quero essa palavra. Vão tomando uma figura diferente. Olha só, como que é o relacionamento de um adolescente com seus pais? Ainda é um relacionamento de hierarquicamente autoridade e obediência, tem que dar uma satisfação. Agora, quando a pessoa já é adulta, mesmo adulto jovem, ele sai de casa, pode até ser que ele saia de casa, mas ele mantém um relacionamento com seus pais. E esse relacionamento é diferente. É um relacionamento de troca, é um relacionamento de empatia. Tanto o filho percebe o cuidado dos pais para com ele, como o filho já se interessa em cuidar desses pais, acompanhar esses pais numa consulta médica, acompanhar esses pais num problema. Como eu acabei de dizer agora há pouco, vocês orientam seus pais quando eles estão com dúvidas em relação a um processo de internet, de mensagem, que eles não sabem se é verdade ou não. Eles perguntam para vocês. Então, a gente percebe que a qualidade do relacionamento entre pais e filhos, quando os filhos são adultos, é um relacionamento mais amoroso, é um relacionamento mais maduro, é um relacionamento muito mais de do que de obediência. Há um reconhecimento do amor dos pais pelos seus filhos. Quem me chamou? Foi eu. Oi, Rafael. Você falou a respeito de hoje, né? Essa geração está se casando mais tarde, né? Alguns sim. Uhum. Isso tem gerado algum tipo de problema de fertilidade, porque a gente aprendeu na parte da gravidez, né? Que as idades mais recomendadas seriam antes dos 30, né? Para a gravidez, que após os 30 vai diminuindo, vai aumentando alguns riscos, né? Sim. Esse pessoal agora casando mais tarde gera problemas de fertilidade ou algo desse tipo? Numa quantidade assustadora, algo assim? Rafael, eu não li nenhum artigo que dá exatamente essa resposta, mas a gente, pela percepção, pela experiência de vida, né, cotidiano, assim, da gente, a gente percebe algumas questões. Por exemplo, a questão da reprodução assistida, que nós vimos nos capítulos anteriores, né? Ela tem aumentado, talvez porque o preço, os valores agora talvez estão mais acessíveis, ou porque as pessoas estão precisando mais desse tipo de tratamento para ter filhos. Pode ser as duas coisas, né? Então, isso é perceptível. Tem mais gente buscando ajuda em clínicas para ter filhos. Então, a reprodução assistida, ela aumentou. Talvez seja por causa disso, porque ela existem... falou sobre isso, ao mesmo tempo mostrou a forma. Hã? O que você falou, Anderson? Não entendi. Ué, resolveu não falar? Desculpa, professora. Eu ia mandar um áudio. Desculpa. Tudo bem. Então, mas também, Rafael, eu percebo que as pessoas geralmente podem pensar assim, não, eu vou engravidar mais tarde, se tiver algum problema, eu procuro uma clínica com essas condições. Então, as pessoas já ficam até um pouco mais tranquilas, né, em relação a essas possibilidades. Uma outra coisa que a gente pode perceber é que não se sabe a causa do autismo, e eu não sei se eu posso dizer isso, porque se existia autismo antes e não era diagnosticado como esse nome, mas a gente percebe que mães mais de idade têm uma possibilidade maior de ter um filho autista. E aí, então, a gente percebe um número maior de autistas nos dias de hoje. Será que a gente poderia fazer esse tipo de afirmação? Eu estou só fazendo algumas reflexões. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma pesquisa, nenhum dado para te comprovar e te dar uma certeza, uma resposta absoluta. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, assim, pode ser que sim, que esteja afetando.
mas nós não temos nenhuma pesquisa para comprovar esses achismos que eu acabei de citar. Tá bom? Valeu, professora. E professora? Oi, Roberto. Se eu encontrar aqui, depois eu posso enviar aqui no grupo sobre motivo que as pessoas estão casando mais tarde. Ótimo. Eu estou com minha filha e casou recentemente, então, quer dizer, eu pegava no pé dela para que ela casasse mais nova, né? Aí, umas coisas que várias amigas dela também casaram, assim, recentemente, falando a mesma coisa, que por conta de que você tem mais recursos para engravidar mais tarde, né? Uhum.